Matrix está de volta após mais de 20 anos desde a estreia, em 1999, sendo seguido por mais 2 filmes que fecharam a trilogia deste universo computadorizado. Bom, parte dele pelo menos. E na véspera do retorno com o 4º filme, vamos juntos relembrar os fatos e curiosidades sobre Matrix. Centenas de alunos por todo o Brasil já adquiriram o curso Método Fanart 3.0 da professora Mayara Rodrigues. Não é por um mero acaso que este é o curso que mais cresce no país, na mesma medida em que seus alunos também demonstram que evoluíram em suas artes, muitos deles iniciando do básico. Você vê neste vídeo alguns desses trabalhos realizados pelos alunos. Só neste curso vocês terão acesso a exercícios cientificamente comprovados que, sendo seguidos da maneira correta, despertarão as habilidades de se desenhar com aprimoramento da coordenação motora, a percepção e enxergar mais atentamente aos detalhes e um melhoramento significativo na memória do aluno. E com acesso exclusivo para a comunidade da Fanart, vocês terão 6 ADMs e outros alunos à sua disposição para ajudá-los. Clique no primeiro link na descrição para mais informações. Não deixem passar essa oportunidade. Olá a todos, aqui quem fala é o Escolhido Bruce com mais um vídeo. E de volta com este quadro em que eu trago histórias de bastidores e algumas curiosidades envolvendo séries de games, franquias cinematográficas, enfim, tudo sempre voltado para a nerdice. E hoje teremos Matrix no Cine Comics. Fica aqui comigo para saber tudo o que você precisa saber sobre uma das franquias mais revolucionárias da história do cinema. Deixe já o like, inscreva-se, ative as notificações e compartilhe todo o nosso conteúdo nas redes sociais. E já fez a sua doação para a continuação do meu trabalho? Com apenas R$1 você faz parte desta comunidade e ainda me ajuda a trazer mais e mais conteúdos como este. Cara, muito obrigado por você estar aqui me ajudando como pode. E agora, qual pílula será que você vai escolher? Esta, que o levará a fechar o vídeo e seguir para um outro canal sem qualquer relevância? Ou esta aqui, que te garantirá assistir ao conteúdo mais completo sobre Matrix no YouTube? E então? Sim, boa escolha. Bom, conecte o plugin e vamos agora para mais um Fatos e Curiosidades. Se você gosta do meu trabalho e quer ajudar a mantê-lo, torne-se um membro do Cine Comics. Conheça os planos e tenha vantagens em relação aos outros seguidores. E se não puder se juntar ao grupo de membros, mas ainda assim desejar realizar uma contribuição, é só utilizar o PayPal clicando na parte inferior da capa do canal ou enviar um Pix através desta chave que está aparecendo agora na tela. Faça uma doação sem compromisso de qualquer valor e ajude com a continuação do meu trabalho. Eu vou dar uma pincelada aqui sobre a história para quem ainda não tenha visto, mas é bem melhor que você assista aos filmes depois, certo? Bom, Matrix retrata um futuro distópico controlado por máquinas, e nós, humanos, somos meras ferramentas. A aparente realidade em que as pessoas vivem é falsa, uma simulação neural chamada Matrix. O mundo real se transformou em um enorme deserto, e como os céus foram riscados por nuvens densas, o Sol, antes a principal fonte de energia das máquinas, e que agora é impossível de se ter sequer acesso à luz do dia, foi substituído pela energia que o corpo humano produz, como se fosse um combustível ou uma mera bateria para elas. Enquanto é mantido em uma espécie de casulo, em meio a um imenso jardim de humanos, entre aspas, a consciência de um indivíduo simula uma vida na Matrix, sem ele saber que é uma ilusão. A Matrix pode nos fazer acreditar que estamos saboreando uma refeição, ouvindo uma bela melodia. Tudo é feito para que ninguém perceba que nós somos escravos. O verdadeiro mundo foi destruído e o homem subjugado pelas máquinas, que adquiriram consciência própria com o aprimoramento da inteligência artificial. Os poucos humanos fora das rédeas da Matrix vivem escondidos em Zion, no mundo real. Zion é uma comunidade no subterrâneo, onde todos são livres. Ao longo do tempo, todos eles vinham se unindo visando uma ofensiva contra as máquinas. Mas para isso, precisavam de mais pessoas, aquelas mesmas aprisionadas na Matrix. Também existia entre eles a crença do surgimento de uma figura messiânica, que seria o Escolhido, aquele que colocaria um fim a essa guerra. Neo é apontado como escolhido, e para treiná-lo adequadamente, Morfeu e outros despertos o ajudaram a tirar proveito da própria Matrix para destruí-la futuramente. Bom, é claro que a história contém numerosas camadas de narrativas, e o vídeo não é bem sobre isso. Recomendo muito que assista a trilogia, pois até hoje, mesmo depois de 20 anos, o longa não envelheceu em nada.
História, diálogos, mensagens, efeitos especiais. Veja com seus próprios olhos e você entenderá os motivos que levaram Matrix a causar uma revolução na época e como a obra marcou a história do cinema. O roteiro e a direção da saga contém a assinatura das irmãs Lily e Lana Wachowski. As ideias iniciais que as inspiraram a ditar o tom dos filmes, como conceitos, cenas de ação, enquadramento, tudo isso e mais foram feitas com base em Ghost in the Shell, mangá japonês estilo cyberpunk criado por Masamune Shirow. O encadernado é publicado desde 1989 e ganhou uma belíssima animação 6 anos depois. Você quer saber mais sobre esta obra? Escreva nos comentários se vale a pena trazer fatos e curiosidades sobre Ghost in the Shell, beleza? E é claro que tem muito mais. Vamos conhecer algumas delas agora. As Wachowski pediram que os protagonistas lessem os livros Simulacro e Simulação, de Jean Baudrillard, Fora de Controle, de Kevin Kelly, e Introducing Evolutionary Psychology, de Dylan Evans e Oscar Zarate, visando um melhor entendimento sobre o novo projeto. E um easter egg bem curioso do primeiro filme é que Neil escondia disquete de softwares piratas em uma cópia do livro de Baudrillard. E para os produtores da Warner Bros., as diretoras recomendaram ilustrações de storyboards visando facilitar o entendimento da história e convencê-los a financiarem o primeiro longa. A porta do apartamento de Neil, enquanto ainda vivia como hacker, é 101. O número faz referência à Sala 101, aposento de tortura mencionado no livro 1984, de George Orwell, no qual os dissidentes e os caídos em desgraça no regime do Grande Irmão são submetidos a seus piores medos. O número também é composto apenas por algarismos 0 e 1, utilizado no sistema binário, a linguagem que torna possível o processamento interno dos computadores. Matrix também possui referências bíblicas, e são muitas. Veja só no primeiro filme. Neo chega a morrer no ato final, mas ressuscita e ascende aos céus. Pegaram essa? A propósito, o nome do protagonista é um anagrama para One, ou único, também significa novo em latim. Morfeu seria o João Batista, aquele que batizou Jesus. O nome do personagem também é o mesmo do Deus dos Sonhos, segundo a mitologia grega. Até faz sentido, pois ele é o responsável por despertar os indivíduos da Matrix. Já Trinity significa Espírito Santo, ou a terceira da Santíssima Trindade. No catolicismo, Deus é definido desta forma. A nave Nabucodonosor é uma alusão ao rei da Babilônia que construiu os famosos jardins suspensos, conquistou Jerusalém e levou os israelitas para o exílio. Zion é a forma inglesa para Sião, referência a uma fortaleza conquistada pelo rei bíblico Davi sobre um monte próximo a Jerusalém. Sião passou a ser um sinônimo para a terra de Israel como um todo, e na Bíblia é também o último refúgio da humanidade após o Armagedon. O agente Smith, o grande antagonista da série, dirige um carro cuja placa possui esta inscrição. Trata-se de uma passagem da Bíblia, Isaías 54:16. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e produz um instrumento para o seu trabalho. No enredo se encontra também o conceito de alegoria da caverna, de Platão, em um diálogo onde o filósofo grego explica que os humanos podem se libertar da escuridão por meio da verdade. E só para fechar este item, talvez o que a maioria tenha captado são as citações a Alice no País das Maravilhas, obra literária infantil de Lewis Carroll. Não que seja apenas isso, pois são muitas referências externas que Matrix puxou para si. Notou alguma outra que deixei de mencionar? Então escreva nos comentários. Não foi assim tão fácil a Warner deixar o projeto do longa nas mãos das então inexperientes cineastas. Assim como a ideia do filme, o talento delas também foram questionados. E como um portfólio, digamos assim, as Wachowski escreveram e dirigiram juntas o thriller policial Bound, de 1996. Apesar do resultado mediano, a Warner cedeu e deixou a direção de Matrix para elas. Para Matrix, o orçamento solicitado era de 80 milhões de dólares, mas o estúdio deu apenas 10 milhões. Seria impossível, com essa quantia, naquela época, fazer do filme o que ele acabou se tornando. Então, olha a ousadia. Elas usaram toda essa grana apenas na sequência de abertura com a Trinity. Foi um pé na porta tão grande que impressionou os executivos da Warner. E o que você acha que aconteceu? Eles colocaram mais dinheiro para que o desenvolvimento prosseguisse conforme o desejado. O filme inteiro custou 63 milhões de dólares e proporcionou aos cofres da empresa mais de 465 milhões por todo o mundo. Já as sequências Reload e Revolutions, lançadas em 2003, foram mais ambiciosas. Os dois foram filmados simultaneamente e custaram 150 milhões, o que se transformaram em quase 740 milhões pelo Reload
com mais 427 milhões do Revolutions. Os cinemas americanos exibiram os dois longas com uma diferença de 6 meses entre eles, e foram necessários 4 anos para pré-produção, filmagens e pós-produção serem concluídas, o que nos dá a entender que as sequências já vinham sendo planejadas antes mesmo do primeiro filme chegar até o grande público. Agora, sobre os valores envolvendo o retorno da franquia em Matrix Resurrections, ainda não se sabe ao certo o valor que a Warner está depositando, mas, com toda certeza, por diversos fatores, espera-se que seja uma quantia bem acima do que vimos anteriormente. Você não faz ideia de quem poderia ter sido escalado para os personagens centrais da saga. Vamos lá, sabem que o Smith foi cogitado para ser o Neo? Não me refiro ao ator Hugo Weaving, mas sim o Will Smith. Sim, o astro e a Warner sempre tiveram uma boa relação, mas o ator acabou trocando o papel para estrelar as loucas aventuras de James West. Aliás, assista depois este vídeo sobre o multiverso DC Comics e veja como este filme, de certa forma, inspirou na criação de um dos universos da editora de quadrinhos. E hoje parece ser surreal ele ter feito essa escolha, não é verdade? No entanto, Jada Pinkett Smith, esposa do ator, estreou em Matrix Reloaded no papel de Niobe, uma das mulheres fortes de Zion e capitã da aeronave Logos, auxiliar da tripulação de Morfeu. Muitos grandes nomes de Hollywood poderiam ter sido escolhidos. Nicolas Cage, Tom Cruise e Leonardo DiCaprio são só alguns que chegaram a ser considerados antes de Keanu Reeves. Já Russell Crowe, Sean Connery e Samuel L. Jackson tiveram a honra de dar vida ao Morfeu, mas todos negaram o convite. Bom para Lawrence Fishburne, que caiu perfeitamente em um papel de tamanha importância para a trama. Não menos importante temos ela. Trinity quase escapou das mãos da atriz canadense Carrie-Anne Moss e poderia ter ganhado vida graças a outros talentos de peso, como Marisa Tomei, Jennifer Connelly, Angelina Jolie, Catherine Zeta-Jones, Drew Barrymore, Elizabeth Hurley e tantas outras. Um outro nome bem conhecido dos filmes de ação e que seria muito bom vê-lo inserido na Matrix foi cogitado para as duas sequências, mas infelizmente o artista marcial Jet Li não aceitou o cachê de 3 milhões de dólares oferecidos a ele, sendo que o ator havia pedido 13 milhões. Então, lamentavelmente, ambas as partes não chegaram a nenhum acordo. Todos sabem que um ator de Hollywood, salvo raríssimas exceções, tem uma formação apenas em teatro, e são poucos que possuem um físico preparado para certas exigências que um personagem em filme de ação precisa exibir na tela. Felizmente, existem artifícios para driblar essas inconveniências, e um deles é o uso de dublês, ainda que não faltem exemplos de atores que dispensam o uso deles e fazem questão de realizar algumas loucuras em prol da sétima arte. Um bom exemplo disso é o ator Tom Cruise, da série Missão Impossível, o qual eu já falei mais neste vídeo sobre o clássico Top Gun. Clica no card para assistir depois. E as irmãs Wachowski aderiram a essa ousadia e fizeram com que os atores realizassem as cenas de luta. Eles treinavam todos os dias, de 6 a 7 horas, por 4 meses até estarem prontos. E Keanu Reeves vinha de uma cirurgia na coluna cervical antes desse período, o obrigando a usar um colar na maioria das cenas. Isso tornou impossível para Reeves realizar um chute de forma mais natural. Coube ao Yuen Hu Ping, coreógrafo em artes marciais, o trabalho em ajustar as posições não só do herói da saga, mas também dos demais personagens. Yuen é filho de Yuen Siu Tien, que também participou de outros filmes do mesmo gênero e já contracenou com Jack Chan, um dos maiores artistas nas artes marciais. A ideia das diretoras acabou causando alguns problemas durante as gravações. Hugo Weaving, o agente Smith, precisou passar por uma cirurgia no quadril depois de se machucar durante os treinamentos, assim como Keanu Reeves ao fraturar o pé esquerdo e a atriz Carrie-Anne Moss com torção no joelho, ocasionando um grande atraso na conclusão do filme. Se você era adolescente ou mesmo adulto nos anos 2000, deve se lembrar dos óculos escuros que se popularizaram no mundo todo. Os modelos utilizados na trilogia por cada personagem foram desenvolvidos pela Blind Design. Eles não estavam disponíveis para compra até que as sequências do primeiro filme fossem lançadas. Mas brasileiro que é brasileiro pode sempre contar com as versões piratas. E tinha de tudo naquela época. Maluco andando aqui no Rio de Janeiro com sobretudo embaixo de um sol medindo 40 graus e outros mais descolados com aparelhos de telefone bem semelhantes com aqueles utilizados na Matrix. Bom, só quem viveu nessa época sabe do que estou falando.
Quando eu digo que o filme foi uma revolução para a indústria cinematográfica, às vezes parece exagero, principalmente do ponto de vista da molecada de hoje em dia tão acostumada com as atuais megaproduções de Hollywood. Mas muitos não entendem que tudo tem um começo, seus porquês e alguns de onde veio essa ideia. Matrix se beneficiou com o período em que foi concebido pelas irmãs Wachowski, com a computadorização da indústria. O que ilustra bem esse momento é a icônica cena do Bullet Time. Ela se valeu das técnicas corporais dos atores, somada à produção de imagens em CG, efeitos especiais com miniaturas, animação e cenários reais e virtuais, tudo unificado para realizar uma ação em diversos ângulos. Este efeito e outras características técnicas de som e montagem demoraram mais de 4 anos para serem desenvolvidos, o que resultou na conquista de diversas premiações. Matrix preencheu as estantes da Warner ao levar as estatuetas do Oscar com os melhores efeitos especiais, sonoros, edição e som. O British Academy Film Awards também o premiou dessas 3 últimas categorias, além da indicação para as melhores direção de fotografia, edição e design de produção. Matrix foi lembrado pelo Grammy com a indicação pela melhor trilha sonora. Na época, a música eletrônica estava no auge, e muitos artistas gostavam de misturá-la com outros gêneros, como a guitarra do rock e o peso do heavy metal. Rob D, Propeller Heads, Rob Zombie, Massive Attack, Marilyn Manson e Prodigy são alguns que contribuíram para as faixas do álbum. E o primeiro filme termina ainda te deixando eufórico com o recadinho do Neo a Matrix e as irmãs Wachowski descendo as cortinas ao som de Wake Up da banda norte-americana Rage Against the Machine. O nome da música ainda faz referência às pessoas que ainda estão presas no mundo virtual. Nada mal para 2 cineastas inexperientes, não é mesmo, dona Warner? O universo retratado em Matrix seria impossível de ser explorado por completo em apenas 3 longas. Foi pensando nisso que a Warner lançou Animatrix. E como o próprio nome previamente nos sugere, é um conjunto de animações que nos mostram acontecimentos ocorridos antes e durante os eventos retratados nos filmes. Quem atacou quem primeiro, os humanos ou as máquinas, como Zion ficou sabendo da invasão das máquinas aos subterrâneos, a criação da Matrix e quem acabou com os raios solares, são algumas questões respondidas entre 9 contos escritos e dirigidos pelas irmãs Wachowski e outros diretores. Lançado em 2003, a Animatrix é uma ótima oportunidade para quem deseja destrinchar o universo Matrix. A essa altura já temos disponível o trailer de Matrix Resurrections, que não diz muita coisa sobre a nova trama. Ainda bem que o vídeo se limitou em exibir referências, cenas de ação e o reencontro entre Neo e Trinity sem dizer nada, o que já é um ponto positivo. Mas se por um lado os diálogos do trailer deixaram um ar de mistério, o mesmo não pode ser dito sobre a música. White Rabbit, da banda americana Jefferson Airplane, percorre por todo o vídeo e meio que narra o que acontece por lá. A letra diz, aspas, uma pílula deixa você maior, uma pílula deixa você menor, fecha aspas. Nas cenas seguintes, enquanto o protagonista observa o ambiente, descarta os comprimidos azuis, aspas, e as que sua mãe te dá não fazem efeito algum. Vá perguntar a Alice quando ela tiver 3 metros de altura, fecha aspas. Como bem sabemos, as azuis mantêm as pessoas dentro da Matrix, enquanto as vermelhas despertam o indivíduo. Algumas cenas depois, a música vem e diz, aspas, e se você for perseguir coelhos, fecha aspas. O que pode ser uma alusão ao Neo sair à procura de respostas sobre aquele mundo. No final do trailer, quando tem a luta contra policiais e agentes em meio à distorção da física da Matrix, bloqueio de balas e manobras acrobáticas, White Rabbit indica uma ruptura com o realismo. Só espero que mantenham as surpresas apenas para dezembro de 2021, mês em que os cinemas exibirão o retorno da franquia. Como disse, o casal de protagonistas retorna com Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, e pelo que parece, eles não se reconhecem. Como todos devem saber, o final de Revolutions não foi tão positivo para ambos. Trinity morreu com o choque da nave Logos e Neo chegou até a Cidade das Máquinas em busca de uma trégua. Muitos fóruns da internet discutiam se Neo havia morrido ou não. Bom, essa e outras dúvidas devem ser sanadas no próximo capítulo da saga. Lana Wachowski falou do retorno dos dois em um painel recente no Festival Internacional de Literatura de Berlim. Ela não explicou como os personagens vão voltar na história, mas deu as razões em ressuscitar a franquia Matrix. Só lembrando que sua irmã, Lily, não está envolvida com o novo projeto.
Lana afirmou que a inspiração para a nova trama advém da perda dos pais e de um amigo próximo. Aspas, meu pai morreu, esse amigo morreu, então minha mãe morreu. Eu realmente não sabia como processar esse tipo de luto. Eu não tinha experimentado isso de perto. Você sabe que a vida deles vai acabar e ainda assim foi muito difícil. Meu cérebro sempre alcançou minha imaginação. E uma noite, eu estava chorando e não conseguia dormir. E explodiu toda essa história em meu cérebro. Eu não podia ter minha mãe e meu pai, mas de repente eu tinha Neo e Trinity. Indiscutivelmente os dois personagens mais importantes da minha vida. Foi imediatamente reconfortante ter esses dois novamente. E é super simples. Você pode olhar para eles e dizer, ok, essas duas pessoas morrem e ok, traga essas duas pessoas de volta à vida e isso não é bom? Sim, funcionou. É simples. É isso que a arte faz e é isso que as histórias fazem. Elas nos confortam. Fecha aspas. Explicou Wachowski sobre a ressurreição deles no filme, novamente, sem entregar qualquer spoiler. O título Resurrections não sugere apenas a volta dos protagonistas, mas também da simulação. Em Reload, o arquiteto falou sobre a possibilidade da reinicialização da Matrix. Então é possível que a trégua antes firmada no final de Revolutions não tenha durado tanto tempo, e a ameaça que as máquinas podem representar em um novo mundo é capaz de mostrar consequências ainda não vistas pelos olhos da humanidade. Mas o que chamou muita atenção dos fãs foi a versão de Morpheu. Antes vivido por Lawrence Fishburne, agora o personagem será vivido pelo ator norte-americano... Vou me lascar ao tentar pronunciar esse nome, mas vamos lá. Yahya Abdul-Mateen II. Mais conhecido pelos bons trabalhos realizados na série Watchmen, da HBO, e no filme do Rei dos Mares, Aquaman. Como Lawrence sequer foi chamado, Yahya interpretará um Morpheu mais jovem, o que pode estar fortemente atrelado à reinicialização da Matrix, e talvez seja ele que estenderá a ponte de ligação para o reencontro de Neo e Trinity. Bom, as teorias da internet são muitas, mas é melhor guardarmos, não acha? O que você acredita que vai acontecer? Quais os planos que as máquinas estariam preparando para, quem sabe, voltar até o controle de nós, humanos? Escreva nos comentários. Matrix Resurrections chega aos cinemas brasileiros em dezembro deste ano. Além do retorno de Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett Smith, eis as novidades confirmadas oficialmente. Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Max Hillman, Jessica Henwick, Ellen Holman e muitos outros. Excelsior! Grandioso como só mesmo ele poderia ter sido. Stan Lee eternizou a sua marca no mundo dos quadrinhos e no cinema também. Relembre como foram suas participações especiais nos filmes da Marvel e uma pequena homenagem feita para um dos maiores ícones da cultura pop. Bom, isso é tudo por hoje. Quer assistir a segunda parte? Então lembre-se de curtir, comentar e se inscrever no canal. Clique nos links na descrição e ajude o canal com Apoia-se. Muito obrigado pelo tempo que você dedicou assistindo a mais um vídeo do Cinecomics. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo!